Sr. Primeiro-Ministro não pode dizer que viveu num tempo difícil, viveu num tempo de conjuntura favorável. Referiu ali, só em juros da dívida pública poupou 3 mil milhões de euros ano. É verdade, mas não é por mérito do Governo, é por a política do Banco Central Europeu. 3 mil milhões todos os anos. Vamos para os dividendos do Banco de Portugal e para o IRC do Banco de Portugal, que era quase zero, e também por força dessa política monetária estão nos 700, 800 milhões de euros. Dá quase 4 mil milhões só nestas duas rubricas. E depois que fez mais? Aumentou os impostos. E depois com este dinheiro todo fez o quê? Com este dinheiro todo chamou o PCP e o Bloco de Esquerda, distribuiu ao longo destes 6 anos o que eles quiseram para aprovar o orçamento e nós estamos agora cada vez mais na cauda da Europa. Esta é que é realmente a situação. A despesa corrente primária, quer dizer, sem juros da dívida pública, nos últimos 3 anos aumentou 11 mil milhões de euros. Mas as pessoas 11 mil milhões de euros terão dificuldade em entender. Mas se eu der um outro número, toda a gente explica. Nesse mesmo período de tempo, o produto nacional subiu 15 mil milhões de euros. Ou seja, para uma subida do produto 15 mil milhões de euros, a despesa do corrente do Estado aumenta 11 mil milhões. É assim que o PS governa o país, com um Estado omnipresente, em que tudo que se ganha vai para o Estado e só para o Estado, e a sociedade fica presa e não consegue evoluir. A resposta aos problemas estruturais, Sr. Primeiro-Ministro, é aquilo que mais uma vez vimos. Não produz riqueza, distribui, ou melhor, produz muito pouca riqueza e distribui tudo aquilo que produz. Tudo aquilo, ou seja, em termos de futuro, nada. Em termos conjunturais, que é isso? Problemas que se colocam em 2022, que não se vão colocar em 23, nem 24, nem 25 e para os quais tem de haver uma resposta. Problemas ligados, por exemplo, à restauração, que teve fechada há praticamente 2 anos. Ligados ao turismo, que teve fechado praticamente 2 anos. Ligado ao preço dos combustíveis, que subiu de uma forma absolutamente brutal, que está a condicionar a economia nacional e exigia-se que neste Orçamento de Estado o Sr. Primeiro-Ministro aqui propusesse aquilo que disse em 2016 que ia fazer. Ou seja, quando o preço do crudo subir, eu baixo aquilo que subi. E assim conseguia, obviamente, dar uma resposta conjuntural. Podia subir outra vez o imposto quando passasse esta onda. Agora temos um PRR para executar que tem o tempo muito limitado e o país não pode perder tempo sob pena de perder uma tranche ou alguma parte desse PRR. Temos a nossa economia para continuar a desenvolver e ela não pode ficar suspensa por uma crise política. Nós temos a inflação a subir na Europa e nos Estados Unidos. Na Alemanha já vai para cima de 4%, que anuncia problemas económicos sérios à Europa e a Portugal, que não pode estar suspenso numa crise política. Temos a coligação parlamentar que o apoiou, que faliu, acabou, está na tal cadeira de rodas. 6 orçamentos aprovados à esquerda. Resultado, Portugal na cauda da Europa. Vai ver o PIB per capita português relativamente à Europa e nós baixamos. Fomos ultrapassados por países como a Estónia e a Lituânia, países da antiga União Soviética, países pobres, que estão connosco na União Europeia há pouco tempo, já nos ultrapassaram. Vamos ver o salário médio na União Europeia, segundo paridades de poder de compra pelo Eurostat. Sr. Primeiro-Ministro, o nosso salário médio em Portugal é o penúltimo. Todos nos ultrapassaram, só a Bulgária está neste momento atrás de nós. Esta é a realidade, é o resultado desta política desde 2015. Mas é preciso fazer um balanço. Aliança ou negociação do PS com o Bloco de Esquerda e com o PC é realmente a coisa mais surrealista que é suscetível de ser visto, porque há eleições por causa deles, agora afinal são todos amigos e vão novamente a conversar, há quem admita conversar com eles, há quem admita tê-los posto de lado e agora eles buscá-los outra vez, e é nesta tristeza que nós vemos as eleições do país.
Ministro das Finanças, penso que no Salão Nobre do Ministério das Finanças, quando apresentou a proposta de Orçamento de Estado, dizer qualquer coisa como sem contas certas não há futuro. Eu diria que com estas contas e com o aumento avassalador da despesa pública e da dívida pública, Portugal não tem futuro. Porque, de facto, este nível de endividamento e despesa não pode continuar como se não houvesse amanhã. Não é possível. O país não aguenta uma situação destas. O próprio Ministro das Finanças lembrou na conferência de imprensa que são mais 40 mil milhões de euros no mas é mais do que isso. Mas é mais do que isso. Se olharmos para a trajetória da despesa... Mais 40 mil milhões de dívida. Sim, mas é mais. De acordo com as minhas contas, é mais. Se olharmos para a trajetória da despesa pública, desde 2014, fim do programa de ajustamento, até 2022, de acordo com as previsões do Governo, a despesa pública passa de 80 mil milhões de euros para 105 mil milhões de euros. Portanto, ultrapassa os 100 mil milhões. Ultrapassa este ano e continua. E dir-se-á, como aliás já foi dito, mas grande parte desta despesa tem a ver com o Covid, por isso é uma despesa temporária, transitória, nada de preocupações. Infelizmente isso não é verdade, porque o Governo apresenta este orçamento como um orçamento pós-Covid, pós-pandemia, o orçamento da recuperação e, no entanto, a despesa que foi feita durante a pandemia não recua como era necessário recuar. Pelo contrário, a despesa em 2022 vai aumentar face à despesa de 2021. E as razões estão naqueles pontos que referiu. Desde o aumento das pensões, ao reforço das prestações sociais, ao aumento da massa salarial da função pública, que neste momento tem um nível mais elevado, já ultrapassou o nível de 2009 e por isso estamos a criar uma situação de despesa pública que eu acho que o país não aguenta. E há um ponto para mim essencial, e já lá vou à dívida, há um ponto para mim essencial, que é este. O aumento da despesa pública é o principal inimigo dos contribuintes. Sempre que os portugueses ouvirem um orçamento a aumentar a despesa pública, o aumento da despesa pública determina o aumento dos impostos pagos agora ou no futuro pelos contribuintes. Não há volta a dar. Isso é uma velha lei da economia. Não há volta a dar. Se for a dívida, os números ainda são mais avassaladores. Se tivermos em conta a trajetória da dívida bruta, não em percentagem do PIB, bruta, desde 2014, fim do programa de ajustamento, até 2022, de acordo com as previsões do Governo, a dívida pública passa de 224 mil milhões de euros para 290 mil milhões de euros. Estamos a falar de um aumento em 6, 7 anos de 65 mil milhões de euros. De 65 mil milhões de euros. Quase tanto como o empréstimo da Troika, de 78 mil milhões de euros que o país teve que contrair quando o anterior governo socialista levou o país à bancarrota. Mas não nos iludamos. No dia em que o Banco Central Europeu alterar a política monetária, designadamente para responder a pressões inflacionistas, como estava a dizer, Portugal ficará outra vez numa situação delicadíssima face aos mercados internacionais. E era essa preocupação central que eu acho que um governo responsável devia ter neste momento e não estou a ver essa responsabilidade. Não estou a dizer que os nossos impostos não sejam muito elevados. São elevadíssimos em comparação com outros países e designadamente ao nível das pessoas físicas. Não é? A questão do ISP é uma questão que diz muito às pessoas hoje em dia. O governo em 2016, quando criou o adicional do ISP, defendeu um princípio de neutralidade. Sempre que o preço do crudo baixasse, o ISP podia subir. Sempre que o preço do crudo subisse, o ISP deveria descer para que o preço ao consumidor final se mantivesse minimamente estável. Bom, o que acontece é que este ano, segundo as notícias, o preço da gasolina e do gasóleo já subiu mais de 30 vezes. Hoje, parece que o preço da gasolina passou o limiar dos 2 euros. A minha pergunta é, onde é que esconderam o princípio da neutralidade?